Chamo agora para o discurso o representante do Partido Socialista. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Alpiarce, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alpiarce, Excelentíssimos Srs. Vereadores, Excelentíssima Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Alpiarce, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia de Alpiarce, Excelentíssimos Srs. Membros da Assembleia de Freguesia de Alpiarce, minhas senhoras e meus senhores. Já se passaram 42 anos desde aquela clara e límpida madrugada. Depois de 50 anos de trevas e opressão, era novamente possível ver o sol da liberdade arraiar desta terra à beira-mar plantada. Grande parte da população portuguesa que hoje comemora a liberdade não existia quando o capitão Salgueiro Maia saiu da Escola Prática da Infantaria de Santarém para enfrentar a besta negra do fascismo. Talvez seja impossível fazer sentir aos jovens toda a emoção e o significado profundo do dia 25 de abril de 1974. É nessa tentativa que o ato solene que hoje realizamos encontra justificação. Naquela hora em que saíram de Santarém, não tinham os corajosos militares qualquer certeza do desfecho da aventura que iniciavam, pelo que tudo arriscavam, até a própria vida. São estes momentos de coragem e abnegação que ficam escritos nas páginas da história. Caros alpiarcenses, fazendo uma retrospectiva sobre o que foram os dias e os meses que se seguiram ao 25 de abril de 1974, logo constatamos que a consolidação da liberdade que hoje conhecemos não foi um processo fácil. Antes, pelo contrário, foi um processo conturbado e cheio de dificuldades. Logo na primeira festa de 1º de maio, vivida em liberdade, ficou claro que duas grandes forças com projetos para Portugal radicalmente diferentes se iriam confrontar. Uma visava a implantação de um regime de partido único, totalitário por natureza, semelhante ao existente nos países do leste europeu. Outra tinha como objetivo criar um Estado de direito democrático como os existentes na Europa Ocidental. Estranhamente, os apoiantes do regime deposto desapareceram de repente. Era como se nunca tivessem existido. Foi uma guerra de gigantes que dividiu transversalmente a sociedade portuguesa. Ainda hoje se fazem sentir efeitos daquele confronto, nomeadamente na nossa terra, por ter vivido de forma intensa a clivagem existente. Depois de vários sobressaltos, o movimento das Forças Armadas viria a cumprir a promessa de devolver o poder político à nação, através do processo democrático. Para o efeito, era urgente elaborar uma Constituição da qual resultasse a legitimidade desse poder. São convocadas eleições para a Assembleia Constituinte, que foram as primeiras eleições livres com sufrágio universal realizadas no nosso país. Foram também as primeiras eleições após a Revolução de 25 de Abril. Realizaram-se no dia 25 de Abril de 1975 e elegeram os 250 deputados da Assembleia Constituinte. Foram as eleições com a maior participação de sempre. Em Alpiarce, votaram mais de 93% dos eleitores inscritos. E, ao contrário do resto do país, o resultado do PCP e do seu aliado MDP foi avassalador, atingindo mais de 62% dos votos expressos. O resultado do processo eleitoral tornou claro que os portugueses rejeitavam de forma categórica e inequívoca uma sociedade totalitária. As forças políticas defensoras de uma integração na Europa democrática obtiveram em conjunto 72%. Em boa hora o fizeram, porque em poucos anos os partidos comunistas que governavam os países do leste europeu caíram como baralhos de cartas. O comunismo à moda soviética acabava na Europa sem deixar saudades. Caso a opção dos portugueses em 1975 tivesse sido criar uma sociedade dita socialista, dando a vitória na Constituinte aos partidos que defendiam esta visão, é natural
que Portugal tivesse passado por processos de desagregação do poder e por convulsões em tudo semelhantes àquelas por que passaram os países do leste, com o consequente sofrimento do povo e encontrando-se hoje em muito piores circunstâncias económicas e sociais. Em 2 de abril de 1976, a Constituinte terminava os seus trabalhos, com a aprovação de uma Constituição que entraria em vigor simbolicamente no dia 25 desse mês. Esta Constituição, já revista por 7 vezes para se adaptar a novas circunstâncias, continua a ser a nossa lei fundamental e da qual resulta diretamente a validade de todas as outras e a legitimidade do poder político. Portugal está grato aos constituintes que elaboraram um documento que a todos nos deve orgulhar. A Constituição de 1976 é um documento ímpar pela visão que contém de uma sociedade onde impera a justiça social. Nas palavras de um insigne constituinte, professor Jorge Miranda, a Constituição de 1976 pode ser descrita através de algumas sintéticas notas. O espírito humanista, patente na proclamação da dignidade da pessoa humana como base da República, na prioridade dada aos direitos fundamentais com um catálogo sem par, na sua eficácia imediata com vinculação quer das entidades públicas e nota original em textos constitucionais, quer das entidades privadas, em não haver suspensão dos direitos à vida e à integridade pessoal em estado de sítio ou de emergência, nem se admitir extradição por motivos políticos ou em caso de pena de morte ou de prisão perpétua, na proteção de dados pessoais, designadamente, outra novidade constitucional, quanto à informática, nas garantias judiciais dos direitos dos cidadãos. O espírito humanista, traduzido igualmente no projeto de uma sociedade livre, justa e fraterna, constante do preâmbulo. Na enunciação dos direitos dos trabalhadores, entre os quais o direito à organização do trabalho em condições dignificantes, de forma a facultar a realização pessoal e o direito à segurança no emprego. Nos direitos das crianças, dos jovens, das pessoas com deficiência e dos idosos. Na ligação dos direitos económicos, sociais e culturais a incumbências do Estado, acompanhado por formações da sociedade civil para a sua efetivação. No direito ao ambiente, na proteção dos consumidores. O sistema de governo semipresidencial, que tem permitido estabilidade institucional, ao contrário do que fora o parlamentarismo da Assembleia de 1911, e sem os riscos das crises ou das ditaduras presidencialistas fora dos Estados Unidos. A autonomia política ou administrativa dos Açores e da Madeira, com estatutos e órgãos representativos próprios. O poder local democrático em 3 níveis. Como decorrência do Estado de Direito Democrático, um sistema completo e inovador de fiscalização da constitucionalidade. Decorridos que são 42 anos, os mecanismos constitucionais para a formação dos governos têm funcionado e permitido que cada governo seja a expressão da vontade popular expressa no ato eleitoral. São estes exatamente os mecanismos que legitimam a solução governativa que hoje existe. Um governo formado pelo Partido Socialista, com apoio parlamentar maioritário por parte do PCP e do Bloco de Esquerda. Esta é uma realidade completamente nova, nunca antes sequer tentada, e que tem permitido assistir a acontecimentos que nunca se imaginaram possíveis. A aprovação pelo PCP de um orçamento de Estado. Em 40 anos de governos constitucionais, foi a primeira vez que tal aconteceu. Esta nova realidade foi possível porque, ao fim de 4 anos de aplicação cega de um programa de direita, com destruição do Estado Social e de violação sistemática dos direitos adquiridos dos trabalhadores e dos mais fracos, houve consciência de que era necessário arrepiar caminho. E que tal só era possível com um entendimento alargado à esquerda. Este entendimento exige às forças de esquerda uma responsabilidade enorme para que não sejam defraudadas as expectativas e anseios de todos aqueles que lhes confiaram o seu voto. Ao partido do governo exige-se que governe respeitando os compromissos assumidos e que tudo faça no diálogo permanente para obter a concordância dos parceiros para as medidas que novas realidades vão impor. Às forças que sustentam o governo é exigível que tenham em conta os compromissos do país
e os seus superiores interesses, em vez de cederem às soluções fáceis e demagógicas que não tenham em conta as possibilidades económicas e o equilíbrio das contas nacionais. Haja esperança. Desde o 25 de abril de 1974, Portugal percorreu um longo caminho, consolidou a sua democracia, desenvolveu-se, não tanto como todos gostariam. Integrou-se na União Europeia e aderiu à moeda única. Transformações enormes e radicais. Precisamente por estar integrado na Europa e no euro, ao lado das vantagens que essa integração comporta, é confrontado com desafios enormes de conformação com as regras e exigências que derivam do quadro comunitário que tem vindo a ser construído nos últimos anos. É nosso entendimento que a União Europeia necessita de uma grande reforma e de uma mudança radical das políticas vigentes. Portugal deverá contribuir e promover o surgimento de um outro modo de ver a realidade da Europa, de modo a que esta abandone a aplicação cega das políticas monetaristas e que seja mais sensível à necessidade de crescimento económico com a criação de trabalho e da riqueza. Este é o desafio maior do atual governo português. Enquanto a realidade europeia não mudar, vai ser muito difícil para Portugal e para os Estados mais fracos empreender políticas sociais e económicas que tenham por objetivo uma maior justiça social e o bem-estar das populações. É necessário que todos os que apoiam o governo tenham esta realidade bem presente. Uma das grandes realizações da Constituição de 1976 foi a criação do poder local democrático. Permitam-me, pois, umas breves palavras sobre o nosso Conselho e os desafios políticos que este enfrenta nos próximos tempos. Em 2009, o povo de Alpiarça voltou a confiar à CDU a gestão da autarquia, renovando essa confiança em 2013. Aproxima-se do fim, já no próximo ano, o mandato confiado. Esta experiência tem sido, no geral, fortemente negativa e há razões para considerar que a confiança não voltará a repetir-se. Entre eles, o resultado obtido pelo candidato da força maioritária nas recentes eleições à presidência da República. Foi o menor número de votos obtidos pelo candidato do PC, desde que há eleições, e em relação às últimas eleições, obteve menos 400 votos. Isto quer dizer alguma coisa. Nomeadamente, quer dizer que cada vez menos eleitores em Alpiarça são fiéis seguidores das decisões do Partido Comunista. Alpiarça, depois de uma década de forte crescimento, voltou a entrar num processo sentido por todos como de decadência. Esta percepção que existe em todos os setores da vida local e o sentimento generalizado que algo necessita de mudar vai traduzir-se no resultado das próximas eleições. Assim saibam as oposições e aqueles que não se conformam com a realidade existente apresentar ao eleitorado projetos válidos e credíveis que possam merecer o voto maioritário do povo de Alpiarça. É um desafio urgente que pressupõe o esquecimento de antigas quesílias e mal-entendidos e a formação de uma unidade em volta apenas dos interesses de Alpiarça e das suas gentes. Assim, sejam capazes. Viva o 25 de Abril!